O Brasil tem hoje cerca de 53 milhões de beneficiários de planos privados de assistência médica, a maioria absoluta em planos coletivos, principalmente empresariais. Há também quase 36 milhões de pessoas com planos privados odontológicos, segundo a ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. Eu, Flávia Lima, converso sobre preços, alcance das coberturas e vigor das operadoras com Raquel Reis, CEO da Sul-América Saúde e Odonto. Raquel, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite, Flávia. Eu vou começar perguntando o seguinte: você já disse que a prioridade da Sul-América é recuperar a rentabilidade, mesmo que isso implique reajustes maiores. Para quem paga o plano, a impressão é que ele fica mais caro e entrega menos. Como convencer esse cliente de que ele está financiando a sustentabilidade do sistema e não apenas o lucro das operadoras? Vamos lá. Eu acho que, antes de tudo, cabe a gente falar que em qualquer setor, né? Não é só em saúde, a gente não tem um cliente satisfeito, um beneficiário satisfeito, se a gente não tiver uma empresa saudável, né? E aí eu quero entrar um pouco no que é o seguro, né? O seguro é o princípio do mutualismo. E esse é um tema que às vezes fica um pouco subjetivo. Então, o que é o princípio do mutualismo? Vamos imaginar que a gente tem uma bacia e que cada pessoa que contrata um plano de saúde, aí nas suas mais diversas modalidades que a gente pode explorar depois, faz a sua contribuição e coloca ali um pouco de dinheiro ali dentro. Uhum. Para quem precisar, quando precisar, se precisar fazer a utilização desse recurso. Uhum. À medida que falte dinheiro nessa bacia, a gente tem um reajuste e quanto maior a falta, né, maior o reajuste. Então, é assim que funciona. Essa fala foi uma fala de 2023, num cenário, início de 2023, num cenário muito complexo pós-pandemia, né? Então, a gente viu ali em 2021 e 2022 prejuízos históricos das operadoras e inviabilização de algumas das operadoras, né? Pelo então, atendimento represado na pandemia de parte dos clientes. Aconteceu um pouco de tudo, né? Então, diagnósticos ficaram mascarados. Então, um diagnóstico de câncer que demora um mês para ser feito, ou que demora um ano para ser feito, tem aí um risco para a pessoa, para o beneficiário envolvido gigantesco e tem um impacto financeiro grande também. Então, infelizmente, diagnósticos deixaram de acontecer naquele momento e a variação de preços, os reajustes ficaram represados, né? Os preços deram uma estagnada naquele momento. Bom, o preço estagnou, o sinistro voltou, né? Então, a utilização dos beneficiários e voltou a galope, voltou agravada. Aquele câncer que poderia ter sido descoberto meses atrás, poderia ter custado muito menos e com um impacto na sobrevida e na qualidade de vida, de fato, para a pessoa muito menor. Então, foi um momento muito nervoso do setor, onde decisões difíceis tiveram que ser tomadas para manter a viabilidade da operação, tão simples quanto isso. Uhum. Quando a gente olha num passado um pouco mais longo, vamos falar aí de 10, 20 anos atrás, se você pegar a informação da ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que faz a regulação das mais diversas operadoras, cooperativas médicas e, enfim, seguradoras, a gente vê uma redução muito importante. Então, a quantidade de operadoras caiu mais de 20% nesse período. O que isso quer dizer para o beneficiário final? Quer dizer que a gente tem uma consolidação de mercado e uma falta de opção ali para quem está contratando. As operadoras menores ou as cooperativas médicas menores são as que mais sofrem num primeiro momento e muitas delas se inviabilizaram. Mas não foi só isso. A gente pode falar de casos recentes aqui, que a sustentabilidade fica muito etéreo, né, quando a gente fala a terminologia, mas de empresas que... Unimed Paulistana, você lembra? O que aconteceu com ela? Quebrou, ficou inviável. Mais recentemente, Golden Cross. Golden Cross foi um dos maiores, foi o maior plano do Brasil em determinado momento, e a gente viveu recentemente, cerca de um ano atrás, o fechamento, a quebra também da Golden Cross. Quando a gente olha para outras empresas, até as multinacionais, eu mesma, antes de trabalhar na Sul-América, trabalhei em 2 grupos multinacionais. E a Suda, que faz parte do grupo Sompo, e a GF, que é a Allianz, que existe hoje no mercado. Essas 2 empresas tinham carteira de saúde. Então, a Allianz tinha uma carteira de saúde que operou durante muitos e muitos anos e que, mais recentemente, por uma decisão estratégica da companhia,
A companhia deixou essa carteira entrar em runoff, não fez nem a venda do ativo. Então, deixou de operar com saúde no país. Eu estou falando ou é o primeiro ou é o segundo maior grupo segurador do mundo. Mas o que você quer dizer com isso? Quer dizer, como operadora desse porte lá fora, deixa de operar no setor de saúde aqui dentro? É um mercado nervoso, né? E quando a gente olha para essa redução de quantidade de operadoras vigentes, né, em operação de fato da ANS, eu acho que a gente tem que olhar com um pouco mais de cuidado para entender o que aconteceu nessa série histórica e o que acontece daqui para frente. Mas a gente vai explorar com certeza isso mais a fundo. Sim. Mas o que eu quero dizer é o reajuste, a precificação dos planos e o acesso que a gente tem em decorrência disso é resultado direto da suficiência ou da falta de dinheiro nessa cadeia produtiva. O que a gente faz para isso se equilibrar? A gente tem que trazer um alinhamento entre todos os entes dessa cadeia produtiva. Sejam as operadoras, sejam os hospitais, sejam laboratórios, seja a indústria farmacêutica, sejam as empresas, como você disse, 80% dos planos são coletivos empresariais, seja do beneficiário. E aí está desalinhado hoje, então? Tem algumas coisas desalinhadas. Eu acho que tem algumas oportunidades que a gente precisa prestar atenção. Uma que tem me chamado muita atenção é a evolução tecnológica. Evolução tecnológica, o lançamento de medicamentos ou de terapias gênicas é incrível. Isso quer dizer que a tecnologia está chegando, que a gente vai viver mais e vai viver melhor. Né? Então, muito provavelmente, nós viveremos mais do que nossos avós, do que nossos pais, e a gente não tem nem ideia ainda de exatamente para onde vai a expectativa de vida dos nossos filhos ou netos. Só que isso tem um custo, né? Então, estão surgindo medicamentos para doenças raras que chegam aí a 8 milhões de reais, 15 milhões de reais. Esse de 8 milhões já aprovado, já incorporado ao rol da ANS, inclusive, e outros em discussão. Isso é ruim? Não, isso é ótimo. Desde que a gente tenha um alinhamento na cadeia. Né? Então, quando a gente fala de indústria farmacêutica, acho que precisa ter um olhar claro de compartilhamento de risco. Como que isso ocorre, o que isso significa e como que isso ocorre em outros países. Vamos pegar o exemplo da Inglaterra, por exemplo. Na Inglaterra, esses medicamentos para doenças raríssimas e de altíssimo custo, né, como esse de 8 milhões de reais, por exemplo, ele é fracionado em 5 anos e é pago desde que a pessoa tenha sobrevida, então precisa estar viva em primeiro lugar, em segundo lugar tem uma evolução aí da doença conforme o previsto em bula. Isso traz um alinhamento para essa cadeia produtiva. Né? Eu acho que tem pontos de discussões difíceis que a gente precisa começar a entrar quando a gente fala de material e medicamento médico. Mais ou menos metade do que se gasta, de tudo que se gasta em média com uma pessoa, mais ou menos metade disso diz respeito à internação e a outra metade a procedimentos ambulatoriais. E essa metade da internação, metade da metade, ou seja, 25% do todo, é referente a material e medicamento, em média. É uma fatia importante que a gente tem que começar a falar. Então, quando eu trago a indústria farmacêutica para essa conversa, eu incentivo que o alinhamento entre a cadeia exista de forma mais adequada. Quando a gente fala do beneficiário, a gente fala de coparticipação. Então, tem diversas formas, né, diversos entes que têm que ser tocados nessa cadeia, e eu acho que tem também uma dívida histórica com relação às operadoras no que diz respeito à comunicação. A gente precisa se comunicar melhor, é um mercado que se comunica mal. Eu fico feliz de ter aqui uma oportunidade dessa, de um podcast para a gente conversar sobre isso e trazer também educação para a população, né? Então, o que significa isso? Quais são os meus direitos, o que eu posso, o que eu não posso, qual que é o impacto, né, causa e consequência de cada coisa. Então, eu acho que a gente tem que começar a falar cada vez mais sobre isso. Antes de falar de coparticipação, enfim, abordar esse tema, eu queria só concluir essa parte aí da precificação para saber de você o que o usuário pode esperar de preços, de trajetória de reajustes, por exemplo, para 2026. Olha, felizmente, Flávia, 26, 27, né? 26, 27. Felizmente, a gente tem visto uma curva decrescente aí nos últimos anos, né? Então, de 2023 para cá, ano a ano, o reajuste tem reduzido. Então, a gente já tem divulgado, todas as operadoras já divulgaram, por exemplo, no ciclo do varejo, né, daquelas empresas até 29 vidas,
qual é o reajuste que deve vigorar até abril do ano que vem. E é um número menor necessariamente do que foi no período anterior, e esse do período anterior também foi menor. Então, nada me leva a crer, em condições normais de temperatura e pressão, que a gente deva ter uma inversão dessa curva. Eu espero para o ano que vem que esse número seja menor. Isso é ótimo. Quanto menor o reajuste, maior o acesso, né? Maior a possibilidade de pessoas para participar desse sistema. Tá. Agora falando um pouco do tema da coparticipação, enfim, a Sul América, eu imagino que outros operadores do setor defende mais coparticipação e criação de franquias também para reduzir as mensalidades. A coparticipação é um valor desembolsado pelo usuário cada vez que ele acessa ali, aciona o plano. E a figura da franquia, o que é? E ela já existe no mercado brasileiro? A gente, por exemplo, não trabalha com franquia. O conceito de franquia é o seguinte: coparticipação, se você vai numa consulta médica que custa R$ 120 e você tem uma coparticipação prevista de 20% ou de R$ 20, você sabe qual é o valor que você vai ser cobrado posteriormente pela sua operadora. O conceito de franquia é um pouco diferente. Diz respeito a um desembolso direto por parte do beneficiário àquele prestador de serviço. Então, na hora que eu estou fazendo a consulta, ou na hora que eu estou fazendo o exame, eu pagaria direto a esse prestador, tá? A gente não usa franquia, a gente usa coparticipação nas suas mais diversas modalidades. Então, existe coparticipação para consulta, pode existir para exame, pode existir para pronto atendimento, e em alguns casos pode existir para procedimentos de internação. Mas é um valor muito baixo no que diz respeito a uma conta médica. Vou te dar um exemplo. Um procedimento que pode custar aí R$ 30 mil, a sua franquia chega a 150, R$ 200. Então, não é tão... Franquia, não coparticipação. Coparticipação, cobrado posteriormente pela operadora. Tá. Mas o ponto que mais me chama atenção e que eu mais defendo, então, por exemplo, lá na Sul América, para os funcionários da empresa, e o plano que eu contrato para os meus pais, por exemplo, é um plano com coparticipação. Eu acho que a coparticipação traz, de fato, um alinhamento, não para a pessoa usar menos o que ela precisa, muito pelo contrário, né? É para a pessoa usar da melhor forma. Então, a quantidade de eventos episódicos, de atendimentos que deveriam estar sendo feitos ou investigações que deveriam estar acontecendo com um médico especialista, muitas vezes acontecem de forma episódica num pronto atendimento. Você vai num ambiente que o serviço é mais caro, você vai num ambiente que não tem segmento da investigação, então você trata ali de forma muito pontual. Então, vamos pensar numa enxaqueca crônica. Né? O cenário ideal é que um neurologista faça a avaliação e siga depois com um tratamento clínico. Quando a pessoa vai a cada crise de enxaqueca num pronto atendimento, a gente tem uma elevação de custos e não tem a correta investigação da causa raiz disso, e ela segue com esse desconforto que é pior. Quem tem enxaqueca sabe do que eu estou falando. Então, eu acho que a coparticipação tem o potencial de trazer esse alinhamento. E acho, inclusive, que as operadoras têm que cada vez mais tirar, né, não ter incidência de coparticipação no que é exame preventivo, né? Então, a gente faz, eu vou te dar um exemplo de ações que a gente faz lá. Mulheres na casa de, enfim, 40 e poucos anos, 50 anos, que precisam fazer o rastreio de câncer de colo de útero ou de câncer de mama, a gente manda, muitas vezes, voucher, isentando a necessidade do pedido médico. Então, essa pessoa é só levantar a mão e marcar ali, dependendo do que for, a ultrassonografia ou a mamografia. E dependendo do resultado, ela pode ser encaminhada direto para um ginecologista, para um mastologista ou para um oncologista. Então, esse é o tipo de ação que eu acredito. Muito mais do que andar com a fita cor-de-rosa no Outubro Rosa, esse é o tipo de coisa que eu acho que as operadoras têm que fazer. Mas esse exemplo que você deu, ele é um exemplo espalhado, espraiado? Eu pergunto isso porque a minha pergunta, né, você falou de prevenção. A minha pergunta seguinte seria exatamente nesse sentido, né? Porque alguns críticos dizem que essas barreiras, a coparticipação, a franquia... Inibem o uso. Exatamente, né? Inibem o uso do paciente, que vai pensar duas vezes antes de acessar o serviço. E o que é pior, pode ser contraproducente, porque a hora que ele acessar, que pode descobrir uma doença mais grave, que vai dar ainda mais custos, né, para a operadora. Então, por isso que eu pergunto, né? Esse tipo de ação preventiva
ele hoje é espalhado, né, na Sul América, enfim, entre as operadoras, ou é algo que está começando ainda e precisa ser mais bem entendido? Acho que tem graus de maturidade distintos entre as operadoras. Na Sul América a gente já começou, inclusive antes da pandemia, então está mais maduro, mas eu acho que sem sombra de dúvida tem um caminho de amadurecimento e um espaço para a gente ampliar esse tipo de ação. Acho que é fundamental, não é só para mulher, eu acho que tem que ser para todas as populações no que diz respeito à prevenção, né? Deveria ter um rol ali de investigação anual que deveria estar despido de qualquer tipo de coparticipação. Então, tem operadoras em diferentes níveis de maturidade no que diz respeito à coparticipação e à prevenção, efetivamente. Acho que tem uma dívida das operadoras nesse ponto. Acho que a gente tem que evoluir, tem que dar passos maiores nesse sentido. Mas eu discordo de que a coparticipação hoje tem algumas regras a serem seguidas. A coparticipação não pode ser tão grande que coíba a utilização. Então, a coparticipação é sempre um valor bem baixo da utilização. Tem um limite ou não? Ou é bom Usualmente 30% de procedimentos ambulatoriais. E muitas vezes, além dos 30%, tem um limite em reais, né? Então, se a gente estiver falando de um exame mais complexo, você tem ali um limite que não pode ser superado de forma alguma. E um plano com coparticipação para você contratar hoje é um plano necessariamente mais barato do que um plano sem coparticipação. A casa aí de uns 15%, 20%. A oferta de produtos regionalizados, né, adotada por muitas operadoras, tem se ampliado na Sul América? Isso não restringe, mais uma vez, o uso do plano, né, pela pessoa que fica ali restrita àquela região? Não acredito nisso, porque quando você entra com uma oferta de plano regional, você tem também, na maioria das vezes, no nosso caso, tá? Por exemplo, se eu tenho uma oferta de plano regional, necessariamente eu tenho uma oferta de plano nacional. E mesmo nos planos regionais, a gente tem a cobertura nacional para urgência e emergência. Então, eu não quero ter o problema de uma pessoa que contratou um plano regional viajar e ficar dentro do território nacional e ficar sem cobertura de alguma forma. Então, a gente se preocupa com isso. E as fraudes? Raquel, eu queria saber também se há um flanco novo nesse sentido que vocês têm identificado em termos de fraude e atuado ali para resolver. Procedimentos estéticos. Botox, preenchimento, drenagem linfática, as coisas mais absurdas que você pode pensar, travestidas no formato também no pagamento de consultas ou outros procedimentos que seriam reembolsáveis, portanto, cobertos. E a gente foi enfrentando isso e foi encontrando novas situações. E aí, cada enxadada era uma nova minhoca que de fato que se encontrava. Recepcionistas que estavam treinadas para pegar no momento que você marcava a consulta ou chegava no consultório, login e senha do seu aplicativo do plano de saúde. E quando a pessoa dá o login e a senha do aplicativo do plano de saúde, mal comparando, você dá a senha do seu cartão de banco. Você vai deixar um terceiro, um estranho, lançar procedimentos ali, fazer solicitações de reembolso em seu nome. E muitas das vezes, quando a gente encontrava esse tipo de situação e entrou com queixa-crime em todas as que nós encontramos, a pessoa era uma vítima dessa fraude, né? O beneficiário era uma vítima dessa fraude, mas acabou se tornando conivente uma vez que cede um dado que é sensível, um dado que é pessoal para um terceiro. Então, a gente entra com uma camada de segurança adicional, que é a camada de segurança de banco, que é a validação facial com prova de vida, né? Para você não ter risco de ser uma imagem estática para solicitação de reembolso. Nós encontramos situações de clínicas de hemodiálise, por exemplo, solicitando reembolso, assistindo o beneficiário para entrar com uma medida judicial, para conseguir um reembolso integral muitas vezes, e pior do que isso, pessoas que tinham condição de estar ali na fila de um transplante, que não estavam, porque a clínica tinha algum tipo de repasse para médicos de valores exorbitantes, né? Que chegam a custar 5, 6 vezes o que a gente paga num prestador de nível A na rede credenciada. Então, como é que funciona esse tipo de fraude, por exemplo, nessa clínica? De hemodiálise? É uma clínica que não faz parte da rede credenciada. Ela solicita, então o médico que já tem algum conluio com essa clínica encaminha esse paciente, esse beneficiário para fazer a sessão de hemodiálise. Hemodiálise se faz ali 3 vezes por semana.
3 vezes por semana, 4 semanas ao mês, e uma coisa que não tem prognóstico de parada até que se faça um transplante. Sim. E algumas dessas pessoas tinham condição de ser encaminhadas para uma fila de transplante e não estavam sendo encaminhadas. Entendi. Então, pelo médico e pela clínica. Entendi. Entendeu? Então, situações tristes mesmo. A ANS, recentemente, cerca de 2 anos atrás, liberou a quantidade de terapias, tirou a limitação de terapias, olhando muito para as crianças no espectro autista, o que é correto, tem que ser feito, não tem que ter limitação para quem precisa de fato. Só que mirando em uma coisa, acabou acertando em várias outras. À medida que você tira limitação de qualquer tipo de terapia para qualquer pessoa e não prevendo uma diretriz clara de utilização, né, uma DUT, você aumenta também o uso de terapias. O uso e as fraudes. De novo, fisioterapeutas, drenagem linfática, procedimentos estéticos que vêm aí travestido de terapias. No caso das crianças que você citou, no espectro autista, como resolver, ou como melhorar um pouco essa situação agora? A gente investiu muito nisso. A própria Redditor abriu alguns espaços próprios em regiões que a gente via como regiões carentes desse tipo de serviço, ou regiões com muita incidência de fraude. Chegava num ponto dessas clínicas terem toda a assessoria jurídica para judicialização, para solicitação de reembolso integral e muitas vezes custeio do plano de saúde. Então eles capturavam famílias que tinham crianças dentro do espectro para custear o plano de saúde e judicializar na sequência. Tá. E na sua avaliação, um eventual aumento da rede credenciada de médicos ou até de melhores pagamentos para essa rede de médicos, não seria compensatório para vocês? Quer dizer, não eliminaria parte dessas fraudes? Eu estou olhando sobretudo para reembolso, né? Que a gente vai atrás, busca o reembolso quando você não tem aquele médico na rede credenciada. Nem sempre, viu? O que a gente tem encontrado, enfim, as pessoas têm direito de fazer utilização de livre escolha, e na maior parte, quando o contrato assim prevê, e na maior parte dos casos, você encontra utilização de reembolso. Se eu te perguntar, para que serve o reembolso? Para que você vai usar? Eu, enquanto beneficiária, é para uma consulta em um médico que não está na rede por qualquer motivo, não tem interesse de estar na rede, é um médico mais caro, enfim, qualquer motivo que seja, ou para fazer um procedimento cirúrgico. Usualmente é para isso que são utilizados. Isso sempre foi verdade, até poucos anos atrás, quando a gente encontrou o primeiro motivo de reembolso: exames. Se você tem os maiores e melhores, aí eu estou falando no caso de Sul-América e empresas compatíveis, se você tem os maiores e melhores hospitais dentro da laboratórios dentro da rede credenciada, o que justifica um reembolso de exames acima de um reembolso de consulta médica ou de honorário médico cirúrgico. Então, aqui, nesse caso, fica claro que tinha má fé envolvida. Então, o que estava acontecendo? Os dermatologistas, endocrinologistas, diversas outras especialidades, aí, sem fazer nenhum tipo de restrição, faziam coletas, muitas vezes, de exames, de material sanguíneo e tudo mais, dentro das clínicas para enviar para laboratórios fazerem a análise. O hemograma, que eu poderia pagar R$15 no meu laboratório contratado, essa pessoa olhava e falava: a Flávia tem limite de reembolso de R$250 no hemograma, vou cobrar aqui no reembolso R$250. Então, eu acho que tem sempre uma obrigação e uma busca contínua das operadoras para deixar a rede mais ampla e pagar mais melhor os médicos, palatável, e pagar melhor os médicos, sim. Só que de fato, estava existindo uma má-fé grande. E a criatividade... E o paciente, nesse caso, nem está sabendo. Entendi. Nem está sabendo. Raquel, queria que você falasse um pouco, se possível, dos números da Sul-América. Em termos de beneficiários, né, qual o tamanho da rede de vocês, se está em alta, se está em baixo, e receitas e despesas também. A gente espera faturar esse ano algo em torno, a Operação de Sul-América especificamente, algo em torno de 35 bilhões. Sul-América bateu marca histórica entre saúde e odonto, né, beneficiários de saúde e odonto, de 6 milhões de vidas esse ano, então foi um marco importante para a gente, um número super relevante. Eu defendo
sou eterna defensora do plano odontológico, né? Não sei em qual momento a gente separou a boca do restante do corpo, mas não existe saúde se a gente não olha a pessoa por inteiro, né? E tem procedimentos, inclusive cardiológicos, riscos, de fato, que podem existir em função de uma cárie maltratada, então, ou não tratada. Cada vez mais a gente persegue números aí que se encontrem entre beneficiários de saúde e de odonto. Sinistralidade em queda desde 2023, a gente fechou agora um primeiro trimestre abaixo de 80% de sinistralidade. O que isso significa? Sinistralidade, o que isso Relação significa? sinistro-prêmio, tudo que a gente recebe dos nossos beneficiários versus tudo que a gente paga para os nossos prestadores, né? Tá. Depois disso, o que a gente tem que pagar? A gente tem que pagar funcionários, a gente tem que pagar água, luz, telefone, custos fixos dessa operação, remunerações comerciais, enfim, tudo que existe até a gente chegar na linha de lucro líquido efetivamente. Então, é um cenário hoje totalmente diferente de 2023, é um cenário que nos dá conforto para expandir a nossa base de beneficiários, a nossa oferta de serviço, arriscar novas regiões, que é o que a gente tem feito, né? Os planos como a gente falou, né, os planos corporativos empresariais, eles seguem dominando aí no setor. O que esperar para esses planos, né, dado que a informalidade e os trabalhadores de aplicativo, por exemplo, tomam cada vez mais espaço no mercado de trabalho? É um segmento que a gente vê crescer muito, o segmento empresarial, né? Então, de pessoas que têm um CNPJ para fazer contratação, seja de uma grande empresa, né? De um grande banco, de uma grande montadora, seja dos pequenos empreendedores, né? Que precisam ter algum tipo de, enfim, CNPJ, algum tipo de regularização no que diz respeito ao fisco, e a partir desse CNPJ, eles podem fazer a contratação de planos empresariais. Isso varia de empresa para empresa, então na Sul América nós temos um mínimo de 3 vidas para fazer esse tipo de contratação. O que isso significa, um mínimo de 3 vidas para fazer esse tipo de contratação de planos empresariais? 3 beneficiários, é isso, formando ali um grupo para poder contratar um plano. Para fazer a contratação de um plano empresarial. Os planos empresariais, você tem toda a razão, significam hoje aproximadamente 80% de todos os beneficiários que estão cobertos por planos de saúde. Tá. O setor de saúde suplementar enfrenta forte pressão financeira, né, com alta sinistralidade e endividamento elevado ali para algumas empresas. A que se deve esse quadro, Raquel? Acho que é um pouco de tudo que a gente falou até agora, né? Um desequilíbrio. Primeiro que eu acho que o quadro melhorou muito quando a gente olha dos últimos 3, 4 anos para cá. Né? A gente tem claramente uma perspectiva de melhora, e aí não estou falando só de Sul América, estou falando enquanto setor. Melhorou muito. Mas enquanto a gente não tiver esse alinhamento na cadeia produtiva, fica difícil a gente ter uma perspectiva de longo prazo, né? O que a gente deveria perseguir como meta de país? A gente deveria perseguir não ter 25%, 26% da população brasileira assistida pela saúde suplementar. Devia ter 30%, 35%, 40%. Por quê? Porque isso desafoga o SUS. Isso desafoga o SUS, isso vai fazer com que as pessoas que dependem do Sistema Único de Saúde, que é uma joia que a gente tem no país, tenham um atendimento mais rápido, né? Então, cada vez mais o público e o privado têm que trabalhar em conjunto, e acho que isso começa a acontecer de forma mais incisiva. Então, recentemente teve o lançamento do programa Mais Especialistas, onde médicos de redes particulares estão entrando aí em apoio ao Ministério da Saúde para reduzir filas que acontecem hoje. Mas acho que a meta de país deveria ser essa, não só das operadoras. A gente viu mais empresas recentemente entrando em recuperação judicial ou extrajudicial, como eu falei, né, quadro aí de endividamento e alta sinistralidade. Você vê, diante desse quadro, você vê um aumento do movimento de fusões e aquisições, compra e venda nesse setor? Acho que a gente já passou pelo momento das grandes fusões e aquisições, né? Foi principalmente ali no cenário pré-pandêmico, né? Isso aconteceu de forma bastante incisiva, 2019, 2020, ainda teve bastante movimentação. Hoje eu vejo menos isso, honestamente. E de novo, acho que algumas operadoras, claro, têm aí situações distintas, né? Dependendo da região, dependendo do tamanho da operadora. Quando eu te falo de um medicamento de 8 milhões de reais, para uma Sul América ou para uma outra empresa que tenha 6 milhões de beneficiários, o impacto é 1. Para uma
empresa no interior do estado, né, no interior do Rio Grande do Sul, por hipótese, que tenha 20 mil vidas, vai ter um impacto completamente diferente, né? Então, acho que é importante a gente olhar isso de forma mais ampla para a gente ter oferta de serviço, de fato, para os 4 cantos do Brasil. Falando um pouco agora sobre a inteligência artificial, como que ela vem sendo usada por vocês para melhorar o atendimento, para baixar custos e a melhorar a precificação do serviço? Acho que cada vez mais a gente está... Primeiro que acho que nenhuma indústria ou nenhuma empresa tem a correta dimensão de onde pode chegar a inteligência artificial, né? Para a gente já está tendo um ganho gigantesco, porque a gente colocou a inteligência artificial para ajudar na validação de procedimentos médicos. Então, todos os procedimentos, as solicitações cirúrgicas, de exames complexos, enfim, tudo aquilo que chega para avaliação, a gente submete também uma inteligência artificial, e a inteligência artificial tirou da fila de análise tudo aquilo que é liberação em conteste, que eu deixava parado alguns dias para um olhar humano e que, segundo ela, é desnecessário. Então, a gente não usa, sob nenhuma hipótese, inteligência artificial, e recomendo fortemente que não seja feito, para negativa de procedimentos. A gente usa para autorização e para melhor conforto, melhor comodidade do cliente. Então, isso melhorou a experiência do beneficiário no final do dia, tanto é que Sul América ficou com maior nota na pesquisa da própria ANS de satisfação dos beneficiários nesse último ano. Então, ainda está incipiente, ainda tem muito que explorar disso, mas os resultados já são bastante animadores. Na camada de segurança e fraude, que a gente falou há pouco, também tem uma utilização bastante ampla de inteligência artificial. Para você, diversidade, aí falando não só de gênero, mas de cor, de raça, de diversidade social, isso faz algum sentido? É importante para uma equipe, enfim, trabalhar bem? Todo sentido. Se a gente tiver só pessoas que se encaixem perfeitamente naquilo que, enfim, sejam pessoas de um mesmo biotipo, com as mesmas crenças, você vai conseguir desenhar produtos e serviços que atendam toda a população? Então, acho que esse que é o principal ponto, né? Tá vindo uma nova geração aí de compradores. Eu tenho um filho de 18 anos. Para eu entender a cabeça dele e ter uma oferta de serviço desenhada para essa molecada que está chegando por aí, eu preciso ter pessoas que pensem diferente de mim. Eu não vou conseguir, com toda certeza, desenhar um produto que vai fazer ou vai despertar o interesse dele. E falando de marketing, eu preciso ter cada vez mais ferramentas que saiam do óbvio, que saiam dos modelos de oferta padrão que a gente tem. Então, a gente tem aí cada vez mais redes sociais que impactam de uma forma completamente diferente. A empresa que não tiver isso, seja qual for o ramo de atuação, é uma empresa fadada ao fracasso, né? Então, isso sim é uma meta que a gente tem lá dentro. Eu preciso ter uma população, eu preciso ter funcionários que representem todos os Brasis que existem dentro do Brasil. Como uma executiva de uma área importante da economia, como você avalia, o que você espera para o Brasil eleitoralmente falando? Espero que o Brasil continue progredindo, né? E que cada vez mais a gente tenha um programa de país e não programas de governo. Então, seja qual for o governo que vença, que a gente tenha uma agenda evolutiva para o país. É o que eu espero. Na outra ponta, qual que é a crítica dos consumidores aí ao setor que você considera justa? Qual é a crítica? Eu acho que a gente envolve muito pouco o beneficiário e muitas vezes na tomada de decisão. Então, tem que ser cada vez mais o beneficiário confiando no plano de saúde, não vendo como um vilão do outro lado da mesa, com informações claras, com negativas ou aceitações estruturadas, explicando por quê. E se em algum momento você tem uma negativa, dê opções para o seu beneficiário, né? Explique o porquê, se você está dando uma negativa de uma cirurgia de coluna, porque é um procedimento invasivo considerado para aquele nível de queixa que ele tem, dê alternativas para esse beneficiário, né? Então, muitas vezes as pessoas acham que as decisões das operadoras são pautadas exclusivamente pelo viés financeiro. E as decisões das operadoras têm que ser pautadas, em primeiro lugar, pelo bem-estar dessa pessoa, respeitando limites contratuais, respeitando as regras previstas na regulação e na ANS, mas essa pessoa tem que passar a confiar. E eu acho que a gente se comunica muito mal. Seria a minha maior
minha maior crítica ao setor, inclusive a minha própria empresa. A gente tem que se comunicar melhor. Obrigada pela entrevista. Um prazer, obrigada.